Gratidão Screuser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Furiosa. Finalmente esse filme estreou, gente, vocês não têm noção o quanto que eu esperei. Ele estreou oficialmente nos cinemas nessa quinta-feira, dia 23, e nesse vídeo aqui eu vou falar sem spoilers o que eu achei, e depois uma parte com spoilers que eu vou sinalizar a vocês, tanto no vídeo quanto no menu, principalmente pra gente discutir o final e os detalhes que o filme traz. Mas antes, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, aqui em Furiosa a gente acompanha a história de origem, ou seja, antecedente ao filme Mad Max Estrada da Fúria. O mundo já tinha colapsado e a gente vê que a Furiosa, quando jovem, ela foi sequestrada do seu lugar de origem, que era a Terra Verde, ou o Green Place. E ela foi sequestrada por um grupo de motoqueiros que era liderado pelo Dementos. E conforme eles vão vagando por essa terra desolada, eles encontram a Cidadela, que é comandada ali pelo Immortan Joe. Enquanto os dois entram em uma disputa de poder, a Furiosa ela precisa sobreviver, principalmente para encontrar o seu destino de volta para casa. O filme, ele de novo é dirigido e escrito pelo George Miller, ou seja, você pode esperar um material extremamente minucioso. E uma das coisas que eu preciso dizer logo de cara sobre esse filme é que ele é extremamente violento, mas eu gosto muito como George Miller, ele trabalha a violência aqui, porque ela não é uma violência explícita, mas você sente a dor, você sente a ruindade do que está sendo feito ali. Então, assim, eu fiquei vidrada na ação. É muito interessante a construção, inclusive, de algumas cenas, quando eles querem mostrar uma batalha muito longa, a forma que é feito o corte, você compreende e ainda assim tem a intensidade da batalha. Então eu acho que eles têm uma linguagem única aqui pra Furiosa. Eu acho que ele consegue intensificar mais ainda a selvageria, né, do que a gente viu em Mad Max. Inclusive, gente, se vocês gostaram da frenesia que foi Mad Max, eu diria até que Furiosa é um pouco mais, porque ele é um filme, inclusive, de 2h30, que eu não senti absolutamente nada desse tempo do filme, nem questões aí de querer ir no banheiro ou coisa do tipo. Então ele foi realmente um filme que me prendeu, ele me deixou tensa por muitos momentos, e eu sinto que a história, ela é um pouco mais complexa do que a gente acompanhou em Mad Max, por exemplo. Lá a gente tinha uma história um pouco mais simples, vamos colocar dessa forma. Em Mad Max, né, a gente vê a Furiosa fugindo com as esposas do Immortan Joe em busca atrás desse Green Place, né, a Terra Verde. Então, basicamente, a Estrada da Fúria, né, justamente essa tentativa do Immortan Joe recuperar suas esposas e também, né, punir ali a Furiosa. E já aqui em Furiosa, não, ele traz uma construção desse universo, então a gente sente a selvageria da humanidade, e é até interessante porque, assim, gente, você sente que não tem espaço para bondade, seja pela história desses personagens, tanto da Furiosa quanto do Dementos, que eles acabam compartilhando algumas questões em comum, mas até mesmo de vínculos que acabam sendo desenvolvidos ao longo do filme. Então você sente essa tensão, e também como ele constrói esse universo. Então a gente consegue entender um pouco mais da Cidadela, a gente consegue entender o Vale da Gasolina, o Vale das Balas, como que funciona, né, esse novo mundo, além de, lógico, a existência da Terra Verde. Eu preciso até dizer pra vocês, gente, que eu fui assistir Furiosa sem ter revisto Mad Max, mas eu revi depois de assistir, então tiveram várias questões que trouxeram até mais peso ainda pro filme. Eu gosto muito como a construção da Furiosa, ela é uma história de círculo perfeito. Gente, cada detalhe do que é abordado, desde a história da infância dela, vão ser extremamente importantes pro final. O final, ele pra mim foi um baque, porque é quando você sente mais ainda as cenas do que você já tinha visto. Então eu demorei até a digerir o que eu tinha assistido ali no final, porque é realmente muito intenso. Eu vou separar o final do vídeo para falar só sobre esse final e as simbologias, os significados, mas também gostei muito de como ele construiu a Furiosa. Afinal, lógico, a gente tá falando da história de origem dela, então a gente vê não só a relação do braço, a importância daquele braço, mas também o fato dela raspar o cabelo, o símbolo atrás da nuca. Então ele constrói em minúcias essa história da Furiosa, e você sai completamente mais ainda apaixonado pela personagem. É até interessante porque em Mad Max, né, a história era para ser mais centralizada no Max, só que a Furiosa ela ganhou muito destaque, não é à toa que tem um filme só dela também, né, e é por isso que eu falo, você sai mais apaixonado ainda por ela. E assim, gente, preciso dizer sobre o trabalho da Anya Taylor-Joy e também da Furiosa Criança. A Furiosa Criança, ela tá simplesmente incrível.
incrível. Me lembrou muito a Natalie Portman em O Profissional. Então, assim, gente, essa menina, ela realmente surpreendeu. Ela trouxe aspectos da Furiosa desde ali da sua infância. Cara, e é muito legal ver algumas coisas que ela fazia desde criança serem repetidas ali na frente em um momento que ela precisa para sobreviver. Então é por isso que eu falo que o filme ele tem uma volta completa, um círculo completo que faz muito sentido. Então reparem muito nas minúcias desde o início e como essa personalidade da Furiosa que a gente amou tanto foi construída. Por isso que eu falei, vocês vão sair amando mais ainda a personagem. E já a Anya Taylor-Joy tem alguns trejeitos que ela trabalha, que depois reassistindo Mad Max eu vi que a Charlize Theron ela já meio que tinha trazido. É lógico, a Anya ela trouxe um trabalho próprio dela, mas eu acho que tiveram aspectos sim que ela deu continuidade do que foi construído ali atrás, né, ou no caso ali na frente para a história da Furiosa. Mas ao mesmo tempo, essa história que é contada dela, a forma que eles trazem, né, como ela foi se engrandecendo ali, né, na comunidade do Immortan Joe, vamos chamar assim, para ela ser a Furiosa que a gente conheceu em Mad Max. Foi muito interessante, eu achei que ela foi espetacular no papel dela e nos momentos que precisou dela. O jeito dela, tudo é muito justificável, então eu acho que foi uma excelente escolha de atriz aqui. E é muito interessante os paralelos que eles trazem ali com a personagem da Furiosa com Dementos, principalmente pelo que ela viveu desde a sua infância ali com ele. E principalmente, né, do que ela era ali na infância e o que ela se tornou, as coisas que ela viu. Então é uma história muito potente e eu gosto também da construção que eles trazem para a Terra Verde, das mulheres, como elas eram guerreiras, as mães, a representação de mãe dentro, né, desse mundo horrível que Mad Max e Furiosa, né, construiu terrivelmente muito bem. Também gosto muito da relação que eles constroem da Furiosa com o Jack. É um personagem que surpreende aqui no filme. E outro aspecto que é interessante falar sobre a construção do universo é a gente ver desde o início alguns personagens que são muito simbólicos ali em Mad Max, seja por um pequeno detalhe ali no filme ou até mesmo de ver um pouco da origem deles também e a força do Immortan Joe desde muito tempo. Mas é lógico que eu não podia deixar de falar do Dementos também, porque a gente tem um Chris Hemsworth completamente descaracterizado, né? Conseguiram deixar o homem feio. É um trabalho muito bem feito e é interessante porque a gente tem um personagem aqui que tem certo egocentrismo, uma ambição muito grande, mas ele também é um alívio cômico em muitos momentos. E é isso que também torna o filme, por diversos momentos, interessante. A gente tem alguns tons cômicos, não é nada que te destoa da seriedade da história, do que está sendo contado ali. E como eu falei, né, a história dele também é um grande paralelo para quem é a Furiosa. Os atores, eles têm uma sinergia incrível, então eu acho que o trabalho que foi feito aqui é simplesmente maravilhoso. Agora eu preciso falar um pouco sobre Mad Max e Furiosa, porque creio eu que vai existir uma comparação, mesmo que involuntária em alguns momentos. Como eu tinha falado, né, eu senti que ele é um filme com uma história mais complexa que Mad Max, mas eu também gostei muito da crescente. Ter visto Mad Max depois de Furiosa foi muito esclarecedor pra mim em vários âmbitos, principalmente com relação aos bebês ali, né, o que o Immortan Joe fazia com as esposas dele, toda essa construção, né, da perfeição também, que é algo às vezes construído numa minúcia, no lagartinho que a gente vê inclusive em Mad Max. Ele tá de um jeito em Furiosa e de outro ali em Mad Max, então a gente vê uma evolução dessa construção do universo, mas eu queria falar um pouco sobre a estética do filme, porque eu acho que Mad Max, ele é mais cinemão, vamos colocar dessa forma, porque ele tem uma fotografia que ela é mais condensada. Em ambos a gente tem o deserto ali, né, bem presente, com cores bem fortes, bem simbólicos, né, mas aqui em Furiosa a gente tem uma fotografia um pouco mais saturada, e essa saturação faz com que você consiga perceber algumas cenas que são de fundo verde ou de fundo infinito, né, que são gravadas em estúdio. Então eu particularmente gosto mais da fotografia que é feita em Mad Max, mas assim, não é um grande problema, tá, gente? Não é nada com relação a enredo, história, personagem, que pra mim é o que mais pesa. São só momentos que você tem uma percepção maior realmente. E eu gosto principalmente da discussão que o filme traz sobre a discussão da guerra eterna da humanidade, né? Sempre que eu vejo momentos de apocalipse, que nem Fallout, eu sempre me questiono de tipo, será que as pessoas elas seriam tão ruins assim? E a gente vê, né, quando eu falo, por exemplo, a questão do Sul, a gente vê o estado que tá lá e ainda assim o que estava sendo feito com mulheres, com crianças. Então quando a gente é transportado para esses filmes de apocalipse ainda mais,
climático, né? Traz questões climáticas. E ainda mais num filme que fala que a selvageria prevalece, é muito duro. É muito louco a gente pensar como os filmes comunicam com a gente de acordo com o que o mundo tá vivendo, né? Então isso é uma parcela que a gente vai ver aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, eles nem fazem ideia o que está acontecendo no mundo afora. Nem sei se eles sabem a gravidade. Eles podem estar cientes, mas eu não sei se eles sabem a gravidade. Então o filme ele também me trouxe uma reflexão muito grande, o que leva a gente, inclusive, pro final. E aí, a partir daqui, gente, o vídeo vão ter spoilers do filme. Caso você ainda não tenha assistido, é o momento de sair. Mas depois que assistir, volta aqui também, porque eu quero falar bastante sobre o final. A primeira coisa que eu queria falar é como o filme consegue terminar se unificando com o que a gente vê em Mad Max. Eu não sei se vocês reviram antes de ver Furiosa, mas fica aí de fun fact, né? Quando a gente chega ali no final do filme em que ela foge com as esposas no momento, seria como se fosse a primeira tentativa dela. Porque em Mad Max ela fala que tentou diversas vezes. Então o que a gente vê ali em Mad Max era a melhor tentativa dela, né? Que ela fala que tinha o caminhão de guerra e tudo mais, e é por isso, inclusive, que o Immortan Joe, quando ele vê que ela desviou, ele já sabia o que ela estava fazendo, por isso ele logo vai ver ali as esposas. Então eu gosto muito de como eles conectaram em minúcias, seja, que nem eu falei, né, do desenvolvimento dela, de trazer as características dela, do símbolo, né, aqui que ela tinha na nuca, que é algo que em Mad Max tá ali bem no início, e aqui a gente entende o porquê, né, dela fazer. E também, né, a relação do braço. O braço que ela perdeu, a gente não só entende como que ela perdeu o braço, mas a importância daquele braço, que era o caminho que ela foi construindo ao longo dos anos para justamente conseguir retornar ali pro Green Place, pra Terra Verde. E também, né, a relação dela ser careca, dela esconder a semente que era a semente da árvore da Terra Verde e que vai ser extremamente simbólico ali pro Dementos. Já vou chegar lá, mas, cara, a forma que eles construíram as simbologias por trás da Furiosa e em contar essa história e de trazer esse ciclo perfeito pra gente compreender mais ainda Mad Max. Gente, eu tô aqui arrepiada, não sei se dá pra ver. É simplesmente maravilhoso. Eu acho que esse filme, ele realmente mexeu muito comigo, eu fiquei muito baqueada quando eu assisti. Ele tem uma profundidade na história que é muito interessante de acompanhar nas minúcias mesmo. E também o que eu venho falando sobre o paralelo dela com Dementos, porque a gente vê depois, né, revelado ali no final, que ele também perdeu a família, que ele também viu de forma horrorosa a família ser morta. E ele se tornou essa pessoa, né, que causou isso pra Furiosa. E ela fica nessa vingança pessoal ali com ele, em que ela quer a família de volta, que ela quer a mãe de volta, que ela quer o Jack de volta. E ele fala, não tem o que fazer. E no final, aquela árvore que ela carregava com tanto cuidado, né, é revelado que ela usa a vitalidade ali dele, né, para ser os nutrientes. É como se fosse ela dizendo que é a forma dele devolver a mãe que ela perdeu, o amor que ela perdeu. É uma cena que é extremamente forte, ainda mais no estado em que ele se encontra ali, né? E dentro da simbologia para ela, né? Da Terra Verde. Cara, tem um peso muito, muito forte. É por isso que eu falo como é a construção dessas cenas violentas, né? E além disso, né? Ela faz algo épico, que é algo que ele questiona aí ela, né? Como que você vai me matar e ser épico? Muito provavelmente, se eu assistisse mais uma vez, até o momento desse vídeo eu assisti uma só, vão ter mais detalhes que vão surgir, vão ter mais elementos que foram trabalhados. Esse filme, como eu falei, ele tem uma profundidade incrível. Eu saí muito baqueada, eu acho que ele é um filme extremamente potente, mas quando a conclusão chega, a série, a sequência de cenas que ela traz e ela se tornar aquilo que o Dementos era, de certa forma, vamos colocar assim, e a transformação dela no final, cara, assim, que filme fenomenal. Por isso que eu falo, por mais que eu tenha minhas preferências estéticas ali com relação ao Mad Max, eu lembro que Mad Max foi um filme que me deixou assim também extasiada na cadeira, sabe? Com a frenesia de tudo acontecendo, mas eu acho que Furiosa nesse aspecto foi mais potente. Eu não senti as 2 horas e meia. Eu tô boca aberta com esse filme. É simplesmente maravilhoso. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir nos cinemas, assista. É uma verdadeira obra de arte. Mas eu quero saber de vocês. Vocês estão curiosos para assistir ao filme? E se você já assistiu, o que você achou? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá.
se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!